Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou também especialista em terapia de casais e o meu objetivo é ajudar mulheres que estão em busca de um relacionamento amoroso estável. Quero contribuir para que elas possam entender melhor quais são as possibilidades aí de encontro, o que pode estar acontecendo para que os seus relacionamentos não evoluam da maneira como elas querem. O tema que eu vou abordar hoje é sobre a questão idade. Esse, a meu ver, e pela minha experiência clínica, acaba sendo o fator que mais diferencia a maneira como as mulheres e os homens têm vivido seus relacionamentos amorosos, como eles têm vivido essa busca. Enquanto que as mulheres têm alguns fatores, vamos dizer aí, de desvantagem nesse quesito, como a questão biológica para aquelas que desejam ter filhos, porque tem esse sonho de passar pela gestação, pela maternidade, elas encontram aí uma barreira real. Hoje, apesar de tantas possibilidades para que as mulheres engravidem mais tarde, para que venham a ter filhos com mais idade, após os 40 anos e tudo mais, ainda se tem a questão de que o quanto antes, ou até por volta dos 35 anos, 36 anos, essa seria a idade ideal para que as mulheres tenham filhos. Então, por conta disso, é muito comum eu ouvir aqui no consultório as mulheres falando do seu reloginho biológico, se elas estão lá por volta dos seus 30 anos. Laila, ainda nem encontrei ninguém, como que vai ser isso? Eu tô com 31, até eu encontrar alguém, 32, pra gente conseguir curtir um pouquinho o namoro, vir a casar, já vou estar com 34, 35 anos e eu quero ter 2 filhos. Como que isso vai acontecer? Isso é uma fonte de muita angústia, isso é fonte de bastante ansiedade, de um sofrimento mesmo, bastante real. Por outro lado, existe sim ainda um estigma aí na sociedade, uma fala que eu já nem sei se é mais um estigma ou aquela coisa que as pessoas só reproduzem e falam sem nem se darem conta, da questão do solteirona ou vai ficar pra titia, que são coisas que os homens não escutam. Geralmente um homem, mesmo o mais velho que não esteja num relacionamento ou que não esteja num relacionamento fixo ou não esteja próximo a casar, geralmente as pessoas não se preocupam muito com isso ou não dão muita trela, ou entendem até que ele é um Dom Juan, um playboy, e veem isso de uma forma positiva. As mulheres ainda referem sentir muito este olhar vindo da sociedade, uma pressão aí social para que elas estejam já encaminhadas aí até os seus 30 anos. Com relação à questão biológica, os homens não têm essa preocupação, Eles podem ter filhos até com mais idade, sem ter a preocupação com a qualidade aí dessa gestação, de como ela estaria, como seu corpo estaria para gestar. Então, eles não se preocupam com esta questão. E um outro ponto, a pressão familiar, que muitas vezes elas referem, talvez isso se deva, em muitos casos, a uma preocupação mesmo genuína da família, com aquela ideia de que a mulher precisa ser protegida, se ela estiver numa relação ou se ela estiver num relacionamento, num casamento, que ela já estaria encaminhada e protegida por um outro homem. Ainda vivemos numa cultura machista, e isso, por mais que a mulher seja independente, por mais que a mulher já tenha uma liberdade financeira, uma independência total, ainda se tem essa ideia. Mas aqui eu considero que a pressão mais cruel de todas é a pressão que a própria mulher faz a si mesma. Eu tenho acompanhado muitos casos em que eu ouço elas falando a respeito do fato delas entenderem que elas têm menos valor
por serem solteiras, como se por ser solteira isso quer dizer que ela não tenha tanto valor como mulher, ela não foi escolhida, ela não foi o suficiente para que alguém pudesse casar com ela, escolher estar com ela. Veja bem, isso não aconteceu ainda, ou mesmo que não venha acontecer, isso não quer dizer nada a seu respeito, apenas não aconteceu, assim como outras situações na vida estão além da nossa possibilidade de controle. Existem muitas questões, sim, até mesmo relacionadas a isso, que se você se avaliar, se você olhar para o seu modo de se comportar, se você avaliar o seu pensamento, que sim, você pode alterar e contribuir para que o seu processo de busca por um relacionamento amoroso tenha mais sucesso. Agora, dizer que com isso, ou pensar que por você estar solteira, até seja lá que idade for, até aos 80 anos, que o fato de você estar solteira, isso quer dizer algo a respeito do seu valor, isso é muito cruel. Os outros fazerem isso é uma coisa, né? Agora, enquanto que a gente, enquanto você tem esse pensamento, aí todo o resto, aí você se torna vítima, sim, da pressão familiar, porque você dá ouvidos a ela. Você sim se torna vítima da pressão da sociedade, porque você sim vai entender que o fato de você estar solteira tem sim esse cunho pejorativo de ser a solteirona, a titia. E sim, a questão biológica, você também fica sujeita a isso, você entende, isso te paralisa, ou você determina que, caso você não venha ter um filho biológico, né, que você tenha gerado, que isso seja, tenha algum sentido a respeito do seu valor como mulher. São coisas tão diferentes, são situações em grande parte que estão alheias à nossa vontade. Como eu disse antes, algumas, sim, nós temos controle. E é sobre isso que eu falo com você aqui no Relacionamentos em Terapia. O meu objetivo com esses vídeos é você parar para pensar em todas essas questões que eu tenho trazido e que sim, estão sob o seu controle. Muitas vezes você pode sim fazer alguma alteração na sua maneira de viver, na sua maneira de se comportar, de pensar, e isso vai trazer uma diferença. Agora, são coisas que não se encaixam, avaliar o seu próprio valor por conta disso. O que acontece quando, com relação a essa questão da idade cronológica, e eu diria que é mais do que a idade cronológica, quantos anos a mulher de fato tem, se isso está muito tarde ou muito perto para encontrar alguém, eu diria que tem mais a ver com a percepção que ela tem a respeito da sua idade. Já encontrei meninas, eu chamo de meninas, que estão com 25, 26 anos e que já estão de alguma maneira aflitas, porque como que elas não estão casadas ainda, como que elas, isso denigre a sua imagem. Outras vão apresentar essa preocupação aos 30, outras aos 35, estão de fato envolvidas ali na sua carreira, no seu desempenho profissional, e vão pensar nessa questão mais tarde. Então, eu diria que não tem tanto a ver com a questão idade cronológica, mas sim com a percepção que elas têm disso. E o que acontece quando essa idade que cada mulher considera ideal para estar num relacionamento, até por conta das suas expectativas, para aquelas que querem ter filhos, como eu disse, isso se torna uma marca aí mais real aí por volta dos 35 anos, para elas isso é um limite. Para aquelas que simplesmente querem casar ou encontrar um parceiro, isso varia um pouco. Mas quando isso se aproxima, essa idade ideal está se aproximando, eu vejo uma mudança bastante importante
nas expectativas que as mulheres têm com relação a um relacionamento e também com relação ao parceiro. Em parte isso é positivo, vocês vão me entender. As mocinhas por volta dos 20, qualquer rapaz que seja bonito, que seja interessante ou que tenha um papo legal, isso já pode ser um pretendente interessante. Por volta dos 25 anos elas começam a ficar mais seletivas e a exigir mais, porque elas pensam sim num relacionamento, né, para estabilizar uma relação. Eu falo casamento, mas não necessariamente é o casamento oficializado, né, mas para um relacionamento duradouro. Então elas começam a ficar exigentes. E, em alguns casos, essa exigência se torna exagerada, elas se tornam críticas demais, por volta dos 25 até os 30 anos. E o que eu vejo é que a partir dos 30 anos, muitas acabam abaixando bastante esses critérios. Eu fiz um videozinho a respeito do homem ideal e se você puder rever esse vídeo, se você puder assistir esse vídeo, eu falo um pouco a respeito disso. Então, o que é ideal e o que é ter expectativas supérfluas. Então, para muitas, quando elas se aproximam aí de uma idade que elas consideram já limite, elas começam sim a adequar isso e a ter uma visão mais realista do que é um possível parceiro, do que é um relacionamento possível. Agora, quando já passou da tal idade que elas consideram ideal, e aí eu acho muito triste e perigoso, elas despencam nessas expectativas. Aquele homem que ela jamais aceitaria no passado, ela passa a aceitar qualquer tipo de relacionamento. É lógico que não são todas, mas muitas vezes isso tem acontecido por conta de um desespero para assumir uma relação. Os critérios vão por água abaixo. E tem um outro ponto que eu vejo também que acontece, é a mudança nas atitudes. Então, de críticas de mais para críticas de menos, de uma certa ansiedade, a tal pressa para que aquela relação evolua e para que aquilo torne uma forma, mesmo antes elas mesmas estarem prontas para isso ou de acharem que aquele é o relacionamento ideal. Então, eu entendo que esse é um grande desafio e é um processo de conhecimento, de avaliação interna, e só assim essa questão pode se tornar mais branda para aquelas que de fato se preocupam com isso. É complicado dizer, não tem nada a ver, esquece isso. Sim, eu entendo a dor, eu entendo o sofrimento que isso gera, mas por conta, se a questão da sua idade está fazendo com que você mude as suas atitudes, se faz com que você rebaixe demais o seu ideal de relação, o ideal de parceiro, só o lembrete, o aviso que eu coloco para você é que muitas vezes o sofrimento que você vive por estar solteira ainda pode ser bem menor do que o sofrimento por estar numa relação qualquer, numa relação que não é positiva, ou pelo sofrimento de ter que passar por uma separação. Então, por mais que esteja difícil viver com a tal idade que você tem, independente de qual ela seja, é muito mais valioso, é muito mais importante que você continue levando o processo de uma maneira gradual, que você tenha esse autoconhecimento para entender de fato o que importa para você, o que te leva a fazer as suas escolhas, para quando você estiver sim com alguém, quando você escolher estar com este alguém, para que possa ser a pessoa com quem você possa ter uma relação saudável, uma relação
positiva e não apenas qualquer um, só para deixar de ser a solteirona, só para deixar de ser a titia, a balzaquiana ou qualquer nome que inventem por aí. Isso não importa, no final das contas o que importa é o que você vive. Os outros no final não estão nem aí para você, ou para o que se está solteiro ou se está casado. O que importa é a gente ser feliz. Veja como você faz esse seu processo, tá bem? Se você gostou desse conteúdo, se você acha que tem alguma amiga que pode se beneficiar desses conteúdos, compartilhe, divulgue esse vídeo. Se quiser colocar algum comentário, fique à vontade. E na próxima quinta-feira eu trago um novo tema para você a respeito de relacionamento amoroso. Tá bem? Tchau, tchau!